Hoje eu vou falar a vocês sobre vitimação. Na sequência do vídeo sobre a lei da sintonia, eu acho que faz muito sentido eu começar a mostrar a vocês que, na verdade, nenhum de nós é vítima. Então, fique até o fim, compartilhe esse vídeo, porque quanto mais gente se mostrar interessada ou assistir aos vídeos, mais fácil ficará eu fazer novos vídeos e trazer novas informações para vocês. Assistam até o fim. Bom, por que nós nos sentimos vítimas? É uma coisa que a maioria se sente, e muitos não sabem que se sentem, mas a vida deles de autossabotagem traz claramente essa questão da vitimação por detrás. Ora, desde criança nós somos acostumados a acreditar que existe dois mundos separados, eu e todo o resto. Ou seja, o meu mundo internamente e todo o resto está na minha mente, fora de mim. E que, na verdade, o que me acontece de uma forma ou de outra é muito mais responsabilidade do que está fora do que está dentro. Então nós começamos aprendendo, quando somos crianças, de que os nossos amigos são culpados por alguma coisa que nos aconteça. Crescemos mais, começamos a achar que os pais são culpados pelo que nós estamos passando. Crescemos mais, começamos a achar que os professores são culpados, que os nossos amigos são culpados. Crescemos, o Estado é culpado e sempre existe uma culpa por detrás de tudo aquilo que nós passamos que não nos agrada. Ou seja, nós somos acostumados a achar que não temos absolutamente nenhum papel ou muito pouco papel naquilo que nós passamos que não nos agrada. Aí está o primeiro erro, o primeiro grande erro da nossa vida. Esse primeiro grande erro, ele parte a meu ver, da nossa incapacidade de perceber que tudo aquilo que a gente vive, de uma forma ou de outra, é o resultado do que está dentro. Eu falei sobre a lei da sintonia, vocês podem assistir num dos vídeos do canal, e para mim é uma lei muito mais lógica do que a lei da atração, ainda que tenha muita lógica a lei da atração, mas porque a lei da sintonia eu consigo explicar com base em coisas que nós vivenciamos no dia a dia, como uma televisão, como eu expliquei para vocês. Ou seja, eu tenho uma série de canais e meu controle remoto vai fazer com que a minha televisão entre em sintonia com algum dos canais, que é isso que eu vou ver. Então a minha vida, na minha forma de ver, é muito claramente determinada por um controle remoto interno, onde eu me sintonizo com algum tipo de realidade. Isso porque para mim é muito claro que existem infinitas possibilidades de viver a cada momento. Eu posso fazer um gesto, não fazer outro, eu posso tomar uma decisão em relação a milhares de outras decisões que eu podia tomar. E todas essas possibilidades existem. Então, se elas existem, eu não sou criador das possibilidades, porque eu não sou o criador, eu não sou Deus.
na plenitude daquilo que nós entendemos por Deus. Eu posso ser uma centelha divina, eu posso ser uma parte integrante, como tudo é, uma parte integrante de Deus. Mas então, se eu criasse alguma coisa, eu seria o criador. Então, na minha forma de ver, se eu não criei, se eu vivenciar alguma coisa que está à minha volta, é porque essa coisa já foi criada. E junto com ela, se eu acreditasse que existe apenas uma coisa a viver, então a vida não faria sentido para mim. Significaria que, na verdade, tudo está determinado. Então, qual o sentido da vida? Não teria nenhum. Então, para mim, só tem sentido se existirem infinitas possibilidades e algo em mim vai fazer com que eu me sintonize especificamente com uma realidade e não com as demais. Todas elas continuam a existir dentro de mim. Todas elas continuam a existir dentro de todos nós. Mas nós nos conectamos especificamente com uma realidade que, conforme eu expliquei anteriormente, seria fruto de uma frequência vibratória média que eu estou carregando, que entra em sintonia com a frequência vibratória média dessa realidade que eu estou vivenciando. Eu podia não estar filmando esse vídeo, eu podia estar fazendo outras coisas. E se eu consigo pensar nisso, e essas coisas existem, então fazem parte das possibilidades que existem na minha realidade. Ora, se então aquilo que eu vivo é fruto de uma frequência vibratória, que eu não posso não ter consciência, mas que ela está de uma forma ou de outra emanando de mim, então é claro que tudo que eu vivo tem, de uma maneira ou de outra, um ponto de apoio em mim mesmo. Ou seja, se alguém me trata mal, essa pessoa podia me tratar bem. Se eu consigo imaginar que ela pode me tratar bem, essa possibilidade existe. Existe a possibilidade dela me tratar mal e dela me tratar bem. O que me leva a conectar com a possibilidade dela me tratar mal? É porque essa realidade onde essa pessoa que está me tratando mal aparece tem a ver com algo que está dentro de mim que entra em ressonância com aquele comportamento de me tratar mal e não com o comportamento de me tratar bem. Não é muito fácil explicar isso num vídeo. Só isso eu acho que já daria um livro. A gente imediatamente quando eu falo isso, a pessoa pensa, mas eu não tenho como afetar outra pessoa. Não, você não afeta, ninguém afeta diretamente a realidade do outro. Porque no fundo todas as realidades estão dentro das nossas possibilidades, então não estou sendo afetado. Só que a frequência vibratória que eu carrego, ela nesse momento entra em ressonância com uma frequência vibratória que está dentro daquela pessoa, que é nesse caso específico, de ficar irritada comigo, ficar chateada comigo, etc. Se eu tivesse uma outra frequência vibratória, nesse momento, se eu estivesse muito bem, se eu estivesse me sentindo muito equilibrado, é muito provável que a outra pessoa ou não, nem sequer aparecesse na minha vida naquele instante, ou ela fosse a pessoa equilibrada também, porque ela tem esse equilíbrio dentro. Então ela é como o canal. Eu estou com o controle remoto do equilíbrio, aí eu vibro e aquela pessoa que tem dentro dela o equilíbrio, ela entra em ressonância e me mostra que eu estou equilibrado. Parece difícil, mas na realidade para mim é uma forma muito mais evidente, simples de encarar a realidade. Ela se explica por si mesma e guarda uma relação muito clara com o que está dentro de mim. Ou seja, aí poderia existir um verdadeiro livre-arbítrio. Ou digamos assim,
aí poderia existir algum grau efetivo de livre-arbítrio. Não vou falar hoje livre-arbítrio, que é uma outra coisa complexa, mas vou dar essa noção, algum grau de livre-arbítrio. Bom, livre-arbítrio nesse sentido. Eu posso escolher a realidade que eu vivo. Se ela estiver no meu campo de possibilidades, eu tenho como me conectar com a frequência vibratória adequada àquela realidade. Então, isso me mostra que eu sou responsável. Isso me mostra que o que eu vivo é muito mais um produto do que eu carrego do que do resto. Ah, mas o fulano me tratou mal, não tem culpa nenhuma. Não, ninguém tem culpa. Essa é outra coisa que nós temos que nos libertar. Porque, na verdade, a nossa sociedade ocidental, ela se conectou muito com essa noção de você é o responsável, não eu. Então, você é o culpado. Você deve pagar, que você é culpado. E, na verdade, se eu entendo que o que eu vivo é fruto de algo que eu carrego, então eu não sou culpado, mas algo em mim é responsável por aquilo que eu estou vivenciando. Note a diferença. Culpado carrega um peso de penitência. Eu sou culpado, eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz. Responsabilidade me dá a possibilidade de mudar de caminho. Ora, se eu entendo que aquilo que eu fiz nesse instante não é adequado eticamente, eu posso parar de mudar. E aquela realidade que me traz, ou que me mostra que dentro de mim algo ainda se conecta com o que não é ético, quando eu percebo, quando eu tomo consciência do que aquilo faz no outro, ou do que aquilo pode fazer em mim, aí eu tenho a capacidade de conscientemente dizer, eu não quero mais isso, eu vou mudar. E quando eu digo, eu não quero mais isso, eu vou mudar, o que é que eu estou fazendo? Pegando o controle remoto, mudando de canal. Simples assim. Ah, mas onde é que entra Deus nessa conversa toda? Bom, Deus está em tudo. Eu disse ainda há pouco que eu não sou o criador das coisas. Porque, na verdade, tudo já está definido, aliás, tudo já foi criado. Todas as possibilidades que eu estou vivendo, eu já estou vivendo porque elas existem de alguma forma. O Criador já as fez. Agora, não é Ele que vai dizer, você tem que viver isso ou aquilo, porque aí não haveria livre-arbítrio. Só se eu quiser saber. Daí, por exemplo, no Theta Healing, é a gente se conectar com o Criador, perguntar ao Criador se faz algum sentido. O que é que eu tenho que mudar em mim? Outras pessoas e outras religiões vão usar outras técnicas, chamam rezar em uns casos, orar em outros, né? Mas é uma forma de você tentar receber uma informação mais elevada de que caminho tomar e não que exista uma obrigatoriedade. Você vai ter que ir para ali, senão você vai ser julgado, vai ser condenado e vai sofrer por isso. Bom, o sofrimento. Onde é que entra o sofrimento, então? O sofrimento é uma consciência que eu carrego que entra em dissonância com aquela realidade. Ou seja,
eu não aceito aquilo que eu estou vivendo. E quando eu não aceito, eu quero mudar com toda a minha força. E quanto mais aquilo vem para mim, mais eu me sinto um sofredor. Existem várias formas de sofrimento. A culpa é o maior de sofrimento, é a minha forma de ver. Mas eu sofro porque eu não aceito, eu sofro porque eu resisto. E se eu resisto às coisas, eu quero mudá-las. E aí que nós trazemos essa ideia de que por detrás daquilo que eu estou passando, existe algo que não é normalmente consciente, pode ser, mas normalmente não é, que se esconde lá embaixo, que nós chamamos normalmente crença raiz do Theta Healing, ou registro original, quando é totalmente inconsciente, eu prefiro chamar assim. Um registro que está vibrando dentro de mim e que eu não percebo. Poxa, mas eu sofri na minha vida muita violência e eu sou uma pessoa pacífica. Claro, conscientemente nós podemos estar optando por ser pacíficos, mas se nós formos atrás daquilo que se esconde embaixo dessa forma de agir, muitas vezes está alguém extremamente violento. Eu não digo que seja você necessariamente, até porque você não tem consciência disso, mas dentro do seu inconsciente tem alguém que faz parte desse seu sistema que é violento. Aliás, aí faz mais sentido o conceito de sombra. A sombra é o oposto daquilo que nós carregamos conscientemente. Então, se você se sente bonzinho, você está rejeitando o que você considera ser malzinho. Você está colocando na sua sombra. Faz parte de você, porque você é um todo. Você possui todas as consciências dentro de você. E naquele instante, você, ou desde criança, você rejeita, porque alguém falou, ou que você aprendeu que ser malzinho não é aceitável. E você também começa a rejeitar ser malzinho. Então tudo aquilo que você identifica como ser mal se opõe a tudo aquilo que você conscientemente aceita como ser bom. E essa sua sombra, você vai negá-la muitas vezes até morrer, como se ela não fizesse parte de você. Mas tanto o bonzinho quanto o malzinho fazem parte. E a nossa ideia de julgamento que nos leva a aceitar algo e a negar outra coisa. Como se aquela coisa não fosse parte de nós. Ah não, eu não sou malzinho, eu sou bonzinho. A rigor todos nós somos santos. Mas dentro daquele que se sente mais santo, normalmente existe um grande demônio. Só quando a pessoa consegue transcender a ideia de julgamento, totalmente a ideia de julgamento, que ela começa a perceber que tanto isso que ela chama de malzinho, quanto o que ela chama de bonzinho é parte de uma verdade maior. Chame essa verdade maior de eu superior, de Deus, mas que é algo que fecha tudo numa verdade e não numa ilusão. Só quando nós transcendemos essa ideia é que de fato nós nos iluminamos, porque aí nós passamos a entender que tudo é parte de um todo, que não há coisas separadas. Você e o outro são uma coisa só, não é que eu sou eu, o outro é o outro. Que você e Deus fazem parte de uma coisa só, como todos, como as árvores, como a terra. Sei que tem gente que vai criticar essa ideia, mas
não posso fazer nada, é a minha versão, cada um vai entender da sua forma. Mas, para mim, isso faz ou dá sentido, muito mais sentido, a expressão eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou um com o todo, como todos nós. A vitimação, portanto, na minha forma de ver, e seguramente na do Theta Healing ou outras formas de terapia ou de encarar a realidade, a vitimação é essa separação. Por um lado, né, eu e o outro, e eu estou sendo um sofredor por causa do outro. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é do outro. Sempre a culpa. Eu vivo isso porque o outro não teve educação, porque o outro não tem moral, porque o outro isso, porque o outro aquilo. E quando eu faço isso, eu me separo dele. Ele é a minha sombra, ele é um retrato vivo da minha sombra, daquilo que eu carrego internamente. E ele, na verdade, está me dando uma lição. Eu irei falar mais tarde sobre essa questão, que para mim é fundamental. Então é um retrato. Naquele momento ele aparece na minha vida para entrar em ressonância naquela realidade específica, com aquela pessoa, entrar em ressonância com aquilo que eu carrego dentro, para me mostrar o que é que em mim está provocando aquela realidade. Então não há vítimas nem algozes na nossa vida nessa forma de ver. Porque tudo são realidades que entram em ressonância. A minha realidade interna, que precisa ser elevada para o não julgamento, né? Tem que sair da dualidade, do bem, do mal, para acolher de tudo aquilo que eu faço a virtude. E para desenvolver em mim uma determinada virtude naquele instante, se eu conseguir entender plenamente a experiência. Então tem gente que diariamente é tratada ou que frequentemente é destratada pelos outros, nem percebendo que aquilo é um padrão na sua vida. E que se ela buscar, muito provavelmente vai encontrar na infância as causas primárias daquele sofrimento. Ela colhe um padrão, por quê? Porque ela, na verdade, ainda não conseguiu se tornar mestre de determinada virtude. Então, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que um dos meus desafios é desenvolver paciência. E muitas coisas chegaram na minha vida desde criança para me cutucar desse ponto de vista, me levando para a impaciência. A maestria vai vir no momento em que, de fato, não importa o que venha a mim, eu vou conseguir me manter centrado. Então, se eu posso ficar 2 horas numa fila de banco sem ficar nervoso, ficar equilibrado. As pessoas podem se irritar comigo, falar um monte de coisa que não faz sentido, consciente, que não faz absolutamente sentido, e eu ainda assim me mantenho equilibrado, porque eu entendo a verdade maior que está por detrás daquela atitude. Então eu sei que, como nós somos educados para entender que existem vítimas e algozes, e que tudo aquilo que você passa, ou quase tudo aquilo que você passa, é fruto do que vem de fora e não do que está dentro, que é difícil entender. Talvez seja difícil entender isso que eu estou falando. Mas observe, eu já vi isso acontecer muitas vezes com meus pacientes. Quando você de fato conseguir olhar para as coisas que estão dentro de você, colhendo a imagem, olhando o reflexo
a partir do exterior, do que está dentro de você, e transcender, ou seja, transmutar aquela raiz, você vai ver desaparecer como que, por milagre, dali para frente, as coisas que te causavam, naquele aspecto específico, algum tipo de transtorno, algum tipo de sofrimento. Então, eu espero ter passado a mensagem. Eu sei que eu vou ter que falar mais vezes sobre isso, porque é um conhecimento que não está disponível normalmente, que não foi escrito, e eu costumo passar isso, mas eu sei que não é fácil mudar o paradigma. É um novo paradigma, esse é um paradigma diferente. Né? Entender que na verdade não existem vítimas ou algozes, por isso não existe o porquê do julgamento. Não é à toa que nós vivemos num mundo de dualidade, bem, mal, certo, errado, porque no fundo o que estamos fazendo aqui é exatamente, uma das coisas é exatamente transcender essa ideia de que temos que julgar o tempo todo, e particularmente transcender a ideia que nós temos que nos julgar. Até a próxima.